Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? E que essa condição, muitas vezes ignorada, pode afetar não apenas a sua mente, mas também o seu coração, seu sono e até o seu peso. Há 30 anos, o ritmo de vida era mais simples. As pessoas tinham mais tempo para a família, o trabalho era menos intenso e as distrações eram menores. Hoje, vivemos em um mundo acelerado, conectado 24 horas por dia, onde a pressão para ser produtivo e perfeito nunca para. Os números não mentem. O estresse subiu drasticamente, com 74% dos brasileiros relatando algum nível de estresse e 30% enfrentando o estresse severo. A obesidade, que em 2006 afetava 11% da população, agora impacta 26,8%, segundo o Ministério da Saúde. Enquanto isso, a ansiedade tornou-se a companheira silenciosa de milhões, fazendo do Brasil o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população afetada. Mas, em meio a tantos avanços na medicina, com contratempos modernos, terapias eficazes e uma quantidade crescente de profissionais de saúde, surge uma pergunta intrigante. Se a medicina avançou tanto, por que as doenças como a ansiedade, a obesidade e o estresse só pioraram? Onde estamos errando? O que precisamos fazer? Qual a solução? Começa agora o programa Emagrecer. Comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje, nós vamos explorar essa questão e entender as razões por trás do crescimento da ansiedade, um dos maiores desafios para a saúde mental. Vamos descobrir como identificá-la e, mais importante, como enfrentá-la. Contaremos com a participação especial da doutora Gleise Moraes, que é psicóloga e que nos trará insights valiosos sobre como a ansiedade afeta a mente e o corpo do ser humano. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a 2025. E sejam muito bem-vindos ao programa Emagrecer. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Um tema sensível. Se compararmos aí os dados da década de 80, há 40 anos, da década de 90, 30 anos atrás, nós tivemos um crescimento de mais de 400%. O tema transtorno de ansiedade. E hoje, aqui no programa, nós trouxemos a Gleise Moraes, que é psicóloga e atua bastante no ramo de transtorno de ansiedade. Gleise, muito obrigado por sua presença. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai discutir, que a gente vai conversar aqui, que a gente vai trazer para a nossa audiência, vai ajudar a impactar a vida de muita gente. Com certeza, eu agradeço o convite. Mas, Gleise, começando, o que é o transtorno de ansiedade? Para falar de transtorno de ansiedade, nós temos que dividir a ansiedade normal, que é a natural e que todas as pessoas desenvolvem, da ansiedade patológica. Aquela ansiedade quando a gente vai fazer uma provinha de concurso, assim, fica aquele negocinho, né? Isso! Diante de um desafio, de algo que a gente não conhece, uma entrevista, um concurso, uma festa, um casamento, um evento tão bom quanto ruim que exige um pouco da nossa mudança. Isso é ansiedade natural. Ansiedade boa. Boa, podemos dizer boa. Aquele friozinho na barriga, aquele tremor, sudorese. E aquela diarreazinha que dá às vezes? Também pode ser, se não for todo dia e direto. Só frente a essa situação. Vômito. A pessoa vai dirigir pela primeira vez, então de repente fala, ai, eu não sei, eu não vou conseguir, eu vou me perder, eu já perdi alguém, enfim. Essa é uma ansiedade natural. Natural. Se for algo pontual. Sim. Se for uma vez no mês, uma vez em 6 meses, eventos específicos, eventos grandes. Agora, saiu do dia a dia. Você gera um sofrimento. Quando gera sofrimento, tanto mental quanto físico, transtorno de ansiedade. Os sintomas são maiores, maior intensidade por maior tempo. Já impacta, começa a impactar a vida diária da pessoa. Aqueles sintomas que antes eram naturais, agora já começa a atrapalhar o trabalho,
atrapalhar na concentração, Sim. nos estudos, porque começa a ficar muito frequente. Nos relacionamentos interpessoais, a pessoa não consegue focar no que precisa, então começa a procrastinar, adiar. Depois eu estudo, depois eu organizo, depois eu faço, depois eu tenho aquela conversa difícil. Isso já está como transtorno. Já está gerando sofrimento, a pessoa às vezes tem sintomas que acredita ser um ataque cardíaco, vai no pronto-socorro ser atendido, muitas vezes vai no cardiologista ou fazer um exame e fala, não, tá tudo bem com a sua saúde física, vai para o psicólogo. Gleisi, a ansiedade, ela afeta só o corpo ou afeta a mente também? Afeta os dois. Os dois. Afeta o corpo na questão da taquicardia, sudorese, náuseas, boca seca, diarreia, falta de ar. Assim como na mente, pensamentos acelerados, pensamentos intrusivos, evitação. O que seria um pensamento intrusivo? Tá. Intrusivo é algo que você não quer pensar e aquilo fica. Eu posso morrer se eu entrar nesse carro. Se eu não ligar para minha mãe agora, ela pode morrer. Claro que a vida pode acontecer, mas você acredita, você adia e você fica com os pensamentos acelerados. Entendi. Você não está no momento presente, aqui e agora. E com relação, por exemplo, a afetar o corpo, é muito comum, eu como médico e como cardiologista que eu exerço também, é muito comum, a grande maioria dos pacientes que chegam com palpitações, batedeira no peito, tá, gente? Você lá faz o teste ergométrico, faz o eco, faz o Holter, faz o eletro, e tá tudo bem. Sim. Não tem. E aí você vê a pessoa correlaciona lá, ó, eu tive batedeira às 10 da noite, aí você olha no Holter, 10 da noite não teve arritmia. Ou seja, era o transtorno de ansiedade. Muitos pacientes chegam a procurar o pronto-socorro. Sim. Né, com dor no peito. Acreditando que está infartando. A sensação do sofrimento é tão real que o impacto físico acredita estar infartando. E ou seja, isso já é um sinal e um sintoma da doença em si já. Da doença, não é ansiedade natural. Boa, natural. Não. Que muitas vezes, durante uma palestra, como você é palestrante, precisa daquela ansiedade, né? Que o coração acelere um pouquinho. Precisa, porque a ansiedade faz correr atrás dos sonhos. Porque se você não se preparar para estudar, para se apresentar, para melhorar, ok, a ansiedade faz você levantar, trabalhar para dar o melhor para os seus filhos, para cuidar dos seus pais, para ter sonhos, para viajar. Então essa ansiedade boa é que tira da zona de conforto e que estimula a viver. Então, para resumir esse bloco, a gente tem dois tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade boa, que é a ansiedade natural. Sim. Que é aquela ansiedade que a gente desenvolve normalmente durante ou antes de algo que seja muitas vezes novo. Né? Vamos colocar dessa forma. Por exemplo, você vai fazer uma habilitação, você gera uma ansiedade, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público, fica um pouco ansioso, fica um pouco preocupado, mas isso não impacta diretamente a vida, o cotidiano da pessoa. Não. Já a ansiedade patológica, ela é... E qual a diferença entre só ansiedade e transtorno de ansiedade generalizado? O transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno já da ansiedade que envolve vários fatores. Você não sabe um. Não é só por causa da prova. É o emprego, é a família, é o carro, é a viagem. Você está ansioso por tudo. E ansioso a todo momento. Por isso, transtorno de ansiedade generalizado. Ou seja, impacta basicamente todos os pilares ali da vida. Todos. É isso aí, gente. Ó, neste bloco a gente falou um pouquinho aqui sobre o que é ansiedade, os tipos de ansiedade. E não sai daí que em um minutinho a gente volta para continuar a entrevista aqui com a doutora Gleisi Moraes, que é psicóloga e que é Gestalt terapeuta. Que é Gestalt. Que nome bonito, né, gente? Gostei desse nome aí. Mas o Gestalt significa... O todo, a visão holística do ser humano. É a abordagem que nós temos. Legal, então não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar com esse tema que eu tenho certeza que é muito importante para você e para toda a sua família. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso.
e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta, eu falei para você que era rapidinho, que era 1 minutinho, e continuamos aqui a nossa entrevista com a doutora Gleise, falando sobre transtorno e ansiedade. Qual o impacto, a diferença entre ansiedade boa, ansiedade patológica, como se faz diagnóstico, e neste bloco agora a gente vai falar sobre como se faz o diagnóstico de transtorno de ansiedade, Gleise. Eu preciso de exames de sangue, de exame de imagem, como que é feito? Não. Claro que dependendo da situação, a pessoa vem com comorbidades, ou seja, com doenças que vêm alteração da diabetes, hipertensão, e aí precisa. Mas para o transtorno de ansiedade, você precisa passar com um psicólogo ou um psiquiatra, que são profissionais da saúde mental. Claro que seu clínico geral, seu cardiologista, seu endócrino, percebendo alterações, pode encaminhar, mas é através da escuta, o acolhimento, ouvir, avaliar e pontuar para o direcionamento. Eu sempre acredito que psicólogo e psiquiatra andam juntos e é necessário. Algumas pessoas com transtorno de ansiedade não precisarão de medicação. Será apenas com a psicoterapia, ou seja... Espera aí que tratamento a gente vai falar no próximo bloco. Então, tá bom. tá bom? Mas falando ainda sobre diagnóstico, então quer dizer que o diagnóstico ele é clínico, Clínico. ou seja, não precisa de exame. Não. Algumas vezes pode precisar, mas para complementar ali o diagnóstico, ou seja, Sim. se a pessoa tem um problema na tireoide, por exemplo, pode dar sintomas de... Pode, muito. Eu retirei a tireoide e eu percebi, por suspeita de câncer, eu percebi que eu tinha alteração de humor e me deixava mais ansiosa. E aí, com a regulação do hormônio, com a medicação, com o endócrino, Melhorou. ok. Ou, por exemplo, uma deficiência de B12 também pode Sim. anular, mas Tá o pra ver? diagnóstico é clínico. É clínico, ou seja, é aquele médico que vai gastar ali pelo menos uns 30, 40 minutos na consulta para Sim. ouvir, né? Sim. Não é aquele diagnóstico, o que você tem? Eu tô meio estressado. É ansiedade, toma um remedinho. Não. Não, é uma escuta, é um acolhimento, vai avaliar, vai pontuar. Isso é importante, porque um diagnóstico correto leva para um tratamento correto. O Gleice, e quais são, assim, nós falamos um pouquinho no bloco 1 dos sintomas, mas vamos aprofundar um pouco mais, porque talvez isso seja muito importante para a nossa audiência, até para que eles reconheçam que estão sentindo e procurem um profissional, às vezes na atenção básica, o psicólogo lá do posto de Sim. saúde, ou até mesmo o seu médico que você já tem confiança e que já acompanha há bastante tempo. Quais são os principais sinais e sintomas do transtorno de ansiedade? Começa nas alterações. Alterações do sono, que normalmente vai para insônia, na ansiedade, Dificuldade de dormir. dificuldade de dormir, que tem vários tipos. Ou você demora a pegar no sono, ou você acorda durante a noite e não consegue voltar a dormir, ou você acorda muito tempo antes do despertador. Alteração no apetite, então ou você começa a se alimentar com mais quantidade do que necessário do seu corpo, ou não conseguir comer. Pode ter os dois extremos aí. Sim. Alteração de libido, desejo sexual, que normalmente fala, estou estressado, estou preocupado, e você vai adiando isso é vital. E alteração também da vida, da concentração. Então, você senta, consegue realizar suas atividades laborais, no trabalho, consegue sentar em família e jogar um jogo, ou você está sempre tão agitado, tão vivendo o futuro, que esses 4 pilares, estando alterado, são os principais sinais para serem falados para o profissional de saúde mental. E com relação aos sintomas, nós falamos assim de batedeira no peito, de sensação de falta de ar, que a pessoa tenta respirar e não consegue, parece que está meio tapado, né? Tem outros sinais, assim, outros sintomas que o paciente pode perceber e que pode estar relacionado também com
com transtorno de ansiedade? Pode. Formigamento no corpo. Então, pode ter formigamento, dando AVC, um formigamento, às vezes, uma região do corpo. A pessoa começa a ter uma sensação de desmaio, começa a sentir muito calor ou muito frio. Tô na menopausa, vai ver um transtorno de ansiedade. Isso. Ou, nossa, mas o ar-condicionado tá muito baixo, tá frio aqui. Não, você que está muito ansioso. Então, fala acelerada, a pessoa que tem dificuldade de verbalizar, ou dificuldade de concluir um raciocínio. Começa um assunto que não consegue encerrar, que vai para outro problema, que direciona. Isso são alguns dos outros sinais que podem ser relatados. São muitos sinais e são Muitos. Os mais frequentes que você vê na sua prática clínica de consultório? Os mais frequentes. Falta de ar, sensação de tremor, de desmaio, suor, sudorese ou taquicardia, coração muito acelerado, e também muitas pessoas que alteram a pressão arterial. Esses são os principais que eu percebo que a pessoa vem e fala, não, eu não acredito que eu estava precisando vir aqui, doutora, estou aqui por causa disso. Então, aparece muito no consultório essas principais queixas, dentre outras aqui já citadas, e muitas além que não vai dar para discorrer aqui. A ansiedade, quando ela já está numa fase mais patológica, que já um transtorno de ansiedade generalizado. Sim. Gleice, ele pode impactar, por exemplo, em outros problemas metabólicos, como pressão alta, como diabetes, como obesidade, como sono, você já falou, né, que impacta isso, pode ser um sinal, inclusive um sintoma, né? Alteração do ciclo menstrual também. Também. Pode, porque a obesidade pode ser o aumento do cortisol, o estresse, a própria ansiedade e aceleração, você começa a ingerir mais do que necessário. Ciclo vicioso. Ou ciclo vicioso. E aí comer, mexendo no celular, que é uma das questões, né? O uso excessivo do celular, a pressão arterial alterando. Então, dependendo de uma idade, as pessoas têm aquele aparelhozinho que às vezes nem sempre é o correto, enfim, mas principalmente os idosos, nossos pais, nossos avós, já começam com aquilo. Então, quanto mais verifica, mais sobe a pressão. Mais sobe a pressão. É isso que eu percebo. Então, pode sim alterar a taquicardia. De tanto a pessoa ter o coração acelerado, pode gerar uma questão cardíaca ou até uma questão cardiovascular, que é com o médico, que pode piorar em momentos de ansiedade, em momentos que você está exposto a fatores ansiogênicos. Ou seja, o transtorno de ansiedade, ele pode gerar mais ansiedade e, consequentemente, tá diretamente relacionado a outros problemas. Pode. Ou seja, a pessoa pode ganhar peso, a pessoa pode... Aí ganha peso, aí come mais, aí impacta na pressão, impacta o diabetes, e aí a pessoa não dorme direito. Não dorme. Tem insônia, aí não descansa direito. Aí acorda cansado, não vai fazer atividade física, aí fica mais sedentário. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. É uma coisa... E aí eles chegam querendo mudar o mundo numa sessão. E aí tem que ir devagar. Gente, vocês estão vendo, né? Como é complexo, mas que é importante. Gente, conhecimento liberta. Vocês precisam se conhecer, precisa autoconhecer. Então não sai daí que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse tema que é muito importante, que é muito sensível. E você vai entender um pouquinho o porquê que houve esse crescimento estratosférico do transtorno de ansiedade da década de 80 para cá. Não só o transtorno de ansiedade, mas outros problemas. Nós tivemos um avanço gigantesco da medicina. Sim. Se a gente comparar há 40 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos psicólogos, pouquíssimos psiquiatras, tecnologias praticamente não existiam em saúde, medicamentos para o tratamento das doenças psicossomáticas e psicológicas e transtornos mais graves também tínhamos muito poucos, e os que tinham grandes efeitos colaterais. Nós tivemos um avanço gigantesco de tecnologia em saúde, de tratamento de doenças, mas tivemos um avanço muito maior da doença. Sim. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então não sai daí, um minutinho a gente está de volta. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. O estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo.
Nosso estúdio conta com equipamento de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação nos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdos de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta para continuar esse papo super importante, né, Gleice? Sim. Nossa, porque acho que hoje o transtorno de ansiedade, a gente tem dados falando que mais de 13% da população Sim. é acometida. Isso já dá o transtorno de ansiedade daquela forma patológica. Patológico. Imagina, o país tem 200 milhões de pessoas, um pouco mais de 200 milhões. Para 10% já dá 20 milhões de pessoas. Fora. É muita gente sofrendo, é muita gente, às vezes, sofrendo e não sabe o porquê. Sabe, Brasil em primeiro lugar. Primeiro país mais ansioso do mundo. Do mundo, é muito sério. É muito sério isso. Nós vivemos no país mais ansioso do mundo. E provavelmente, talvez, ou seja, se 10%, um pouco mais, estão acometidos pelo transtorno de ansiedade, bem provável que você que está nos assistindo possa ter sintomas de ansiedade que pode estar atrapalhando a sua vida. Então não sai daí, continua com a gente, que você vai aprender muito mais aqui com a doutora Gleice, que é psicóloga, que é Gestalt. Gestalt. Que nome chique, eu não vou dificuldade de falar esse nome. Tá? A gente vai continuar agora falando sobre os fatores de risco. Tá. As pessoas sempre perguntam, transtorno de ansiedade pode ser genético? Pode também. Então, se você tem um pai e uma mãe, avós com transtorno de ansiedade, é comprovado cientificamente que você pode, mas não só genético. Tá. Ambientais, então fatores de pessoas que estão com mais nível de estresse, pessoas que têm traumas, perdas. Você está falando que se a gente conviver com gente muito estressado, com gente muito ansiosa, a gente pode... Sim, infelizmente. Pode perceber, quando você está mais calmo, você está com pessoas que te deixam mais calmo. Quando você está mais estressado e mais ansioso, normalmente o seu ambiente está dessa forma. A gente acaba meio que refletindo o ambiente e o local que a gente está ali, né? Isso é muito importante. Cultural, fator cultural também. Também, né? Tem muito a ver. E com relação à alimentação, tem alguma relação de alimentação com transtorno de ansiedade? Tem. Antes se falava muito no... Se você não comer saudável, todo mundo sabe que não faz bem. Só que o excesso de doce e o excesso de carboidrato, que transforma em glicose e tudo, são fatores que prejudicam pessoas com transtorno de ansiedade. Excesso de cafeína, que está no café, no chá preto, na Coca-Cola, no chocolate. E o álcool? Também. O álcool também. Então a pessoa fala, eu bebo para relaxar, mas daqui a pouco você também já criou um ciclo vicioso. Excesso de álcool também é comprovado que piora o transtorno de ansiedade ou pode até gerar um transtorno de ansiedade. Maravilha, hein? Você que bebe um pouquinho aí, ó, acha que relaxa. É que, na verdade, inicialmente ele tem um efeito relaxante. Sim, sedativo, né? Depois ele tem um efeito psicoestimulante, né? Porque é mais glicose, mais pico de insulina, mais energia, então você acaba, na verdade, prejudicando a sua saúde. Com certeza. E sobre tratamento, Gleice, qual é o tratamento hoje para o transtorno de ansiedade leve a moderado? Tem o tratamento psicoterápico, ou seja, que é o acompanhamento psicológico, que além de uma sessão, é uma sessão semanal, onde o psicólogo vai te atender de uma forma sem te julgar pelo que você pensa, acredita ou fala. Tem o tratamento também medicamentoso. Por quê? Tem questões, mesmo leve a moderado, que a pessoa já não consegue dormir, já está impactando muito a vida. Está atrapalhando, por mais que esteja moderado. Então precisa da medicação, uso consciente, que o médico receita. Não pegar receita com seu vizinho, não pegar receita com o familiar. Ô Gleice, nós falamos aí de estilo de vida, de álcool, que isso impacta diretamente lá no tratamento. Sim. Certo? A prática de atividade física tem impacto no... Muito.
tanto na prevenção do transtorno de ansiedade quanto no tratamento. Claro que as pessoas, quanto mais ansiosas, mais dificuldade têm de se exercitar. Porque dorme mal, procrastina, acredita que já engordou mesmo, tanto faz. Ou às vezes não é questão de estética, é questão de saúde. Então é isso. Maravilha. Então, basicamente, o tratamento ele tem aí mudança de estilo de vida, Mudança de estilo de vida, alimentação, mudança de hábitos, né? terapia e, em alguns casos, a psicoterapia, não, a farmacoterapia, ou seja, que é o remédio. Então, são 4 pilares Sim. que envolvem o tratamento da ansiedade. E toda pessoa que faz uso de medicação psicotrópica precisa de acompanhamento psicológico. A medicação, ela lida com o sintoma e a terapia com a causa. E nem todas as pessoas que fazem psicoterapia, que fazem acompanhamento com o psicólogo, precisa de remédio. Né? Então essa é uma avaliação. Eu, como médico, o que eu mais vejo é as pessoas, acho que 90% só fazerem farmacoterapia, só medicação. Sim. Esquece da psicoterapia. Sim. E é justamente o que você falou. O fármaco, ele não vai tratar a causa do problema. Não. Ele vai tratar o sintoma. Isso é um ponto muito importante, Gleice. Eu fiz uma pesquisa epidemiológica. Trouxe dados estatísticos para mim comparar o porquê não só da ansiedade, não só da depressão, mas de outros problemas também, como pressão alta, como diabetes e mais outros problemas. Para entender o porquê houve esse crescimento. E se a gente teve avanço na saúde, avanço em tecnologia, aumento do número de profissionais, o porquê que a gente teve um crescimento trágico do transtorno de ansiedade. E aí você falou alguma coisa que realmente me despertou, que é justamente a saúde hoje, ela está muito preocupada em tratar a doença e não a causa. Trata o sintoma, trata e vê, mas a fonte lá do problema não está deixando passar. Não muda a rotina, não muda o que desencadeia. A pessoa mantém o mesmo estilo de vida, os mesmos hábitos alimentares, e aí toma um remédio, começa a dormir melhor, se sente melhor, porque tem a parte química, né, do tratamento, mas o problema continua. Sim. E isso é muito importante. Quando a gente fala de doença que envolve estados emocionais, que envolve emoção, eu acho que a causa do problema precisa ser resolvida. Com certeza. E, na minha opinião, isso tem impactado diretamente o aumento. Nós tivemos a Covid, o isolamento social, ou seja, são mais motivos para termos pessoas mais doentes. Porque nós precisamos conviver com pessoas. Pessoas nos fazem ser mais resilientes, mais fortes, mais empáticas. O isolamento veio para atrapalhar. Ao mesmo tempo que pessoas com transtorno de ansiedade normalmente têm facilidade em se isolar em momentos de crise. E para encerrar esse bloco, Gleice, sobre prevenção. Tem como prevenir a ansiedade? Tem como prevenir e não necessariamente evitar. Em que aspecto? Uso de telas. Uso de telas excessivos é algo que piora. Então, diminuir o uso de telas à noite, 1 hora antes de dormir. Não consigo 1 hora, Gleice, é o horário que eu tenho para isso ou para aquilo. Começa de 10, de 5, de 15. Uso de excesso de luz à noite, então na hora de dormir. Uso de excesso de aplicativos abertos. Então é o de mensagens, é o do banco, é o e-mail, é as redes sociais, tudo junto. Quanto mais notificação, você não está no momento agora. Então, é comprovado que o excesso de telas piora. Então, ter um uso consciente, porque é necessário. Não vamos falar mal de algo que veio para ajudar. Mas, com o uso inadequado, é algo que vai sim piorar sua saúde mental, em alguns casos até provocar um transtorno de saúde mental. Gleice, você como psicóloga, qual a mensagem que você deixa para a nossa audiência? O que você gostaria de deixar assim, falar, gente, isso. Eu sempre falo a frase que a vida é agora. E no agora nós conseguimos lidar com as coisas. Então, se você está em sofrimento existencial, procure ajuda. Procure ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda dos colegas, dos amigos, converse. Falando em ajuda, deixa o seu arroba para o pessoal te seguir e entrar em contato contigo. Sim. Precisem. Consegue. O meu arroba é Gleice Moraes, _psicóloga. Esse é Gleice aí, como é que se escreve? Gleysy. Moraes, Moraes. Gente,
Estamos encerrando mais esse bloco por aqui. Espero que com certeza tenhamos ajudado você a identificar que é bem provável que você esteja sofrendo com algum desses sinais, com algum desses sintomas que nós falamos aqui, que a doutora Glaze trouxe aqui para você. Caso você realmente tenha esses sinais e sintomas, é sempre muito importante você conversar com o seu médico, conversar com o seu psicólogo, você se conhecer um pouco mais. Conhecimento liberta. Glaze, muito obrigado por sua presença. Eu agradeço. O programa agradece de coração e volte mais vezes para que nós tenhamos aqui outros debates, uma vez que a saúde mental é necessária. Né? Sem saúde mental não tem como ter saúde. Tá bom? Obrigada. Hoje no Emagrecer exploramos uma das maiores questões de saúde mental, o transtorno de ansiedade. Com o auxílio da doutora Glaze Moraes, entendemos que a ansiedade vai muito além de uma simples preocupação. Ela pode impactar profundamente a mente, o corpo e até o coração. Revisamos os sinais e sintomas, as causas, os fatores de risco e como o estilo de vida moderno contribui para o aumento deste problema. Aprendemos que a ansiedade, embora desafiadora, pode ser enfrentada com o diagnóstico correto, com os tratamentos eficazes e com a mudança no dia a dia. A mensagem mais importante é que você não está sozinho nesta jornada. A ansiedade é tratável e há muitas formas de buscar alívio e viver com mais equilíbrio e bem-estar. Seja por meio da terapia, dos medicamentos, da atividade física e de uma alimentação mais saudável. O primeiro passo é sempre reconhecer a necessidade de cuidar de si mesmo. Se você não começar a cuidar da sua saúde mental hoje, como será a sua vida daqui 5 anos? O que isso pode custar para você e para as pessoas que você ama? E se você decidisse agora dar o primeiro passo para enfrentar a sua ansiedade e transformar a sua vida? Como seria viver com mais leveza, com mais equilíbrio e felicidade? Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho aqui nas novidades do programa Emagrecer. Te convido a me seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube e TikTok, Dr. Rogério Silva 1. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.